Mesmo Amor é um documentário que retrata a relação de homossexuais com a religião, a partir da história de vida de personagens que encontraram um ambiente religioso que acolhe a diversidade. E para falar sobre o Mesmo Amor, o Curto Unesp recebe as realizadoras Luísa Judici e Mariane Galassini. Bem-vindas! Obrigada. A minha ideia era que eu não tinha mais direito de salvação, entendeu? O que eu tinha muito medo era disso. Nossa, eu vou morrer, eu vou pro inferno. Depressão, humilhação, transtornos. Será que eu vou tirar a minha vida? Será que é isso que Deus tem pra mim? Meninas, o Mesmo Amor, ele trata de um tema ainda bastante novo, que é o da igreja inclusiva. Como que vocês escolheram e encontraram este tema? Então, na verdade, o documentário, ele é nosso trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo que a gente fazia. E, a princípio, um outro integrante surgiu com a ideia de fazer sobre homossexualidade e nas classes menos favorecidas. E nisso, na pesquisando sobre o tema, a gente entrou em contato com o José Antônio Trasferetti, que, aliás, é uma das fontes do nosso documentário, porque ele fez um trabalho em um bairro um bairro pobre de Campinas. E conversando com ele a respeito de homossexualidade, a gente se interessou por isso, de achar um padre que fala abertamente sobre a homossexualidade e fala bem, né, porque geralmente não é assim que acontece. E aí, nisso, pesquisando mais sobre esse tema, a gente acabou descobrindo a Igreja Inclusiva de Campinas, a Igreja para Todos, que é mostrada no documentário. E aí, frequentando lá, conhecendo o local, conhecendo por que existe a igreja, o que eles fazem, o trabalho deles, o objetivo, e conhecendo os personagens, por que deles estarem lá, a gente percebeu que era um tema bastante importante, que dava um tema muito bom para um documentário. Um tema bastante rico, né? Com certeza. Esclarecedor também. Sim. E como que vocês encontraram essas personagens? Que há, por exemplo, desde o pastor que se declara ex-homossexual, até o casal de homossexuais que tem uma família, que tem filhos e tudo mais, e todo mundo convive em perfeita harmonia. Onde vocês conheceram essas pessoas? Foi na Igreja para Todos mesmo? O casal foi. O casal de lésbicas foi na igreja. E o pastor, o ex-gay, né? Na verdade, a gente conheceu através de um professor da PUC, da nossa faculdade, porque ele aparece bastante na mídia, falando que existe cura gay, que hoje em dia ele está salvo. E a gente achou que fosse um personagem bastante curioso e interessante para pôr de contraponto no documentário, né? E esse pastor, o Joé de Miranda, ele nem é de Campinas, ele é, acho que de Cuiabá, só que ele ia estar aqui em Campinas fazendo alguma coisa, estava na casa de um amigo e a gente conseguiu falar com ele recebeu a gente, então foi sorte conseguir falar com ele, foi uma fonte para dar o contraponto mesmo, porque é a única fonte, né, que na verdade que se opõe à ideia que a gente está passando, mas o resto dos personagens são todos da igreja mesmo, que foram indicados para a gente, e o padre que aparece, o José Antônio Trasferetti, ele é professor da PUC também, então ele não é da igreja, mas é isso. Ele é simpático à ideia. Sim, sim. Sim. E há um relato que o rapaz ele não quer mostrar o rosto. Vocês sentiram muita dificuldade, algumas personagens, em se expor, em adentrar a vida delas, assim? Sim, na verdade, a maioria das personagens que a gente conheceu, que participavam da igreja, que são da igreja, a maioria não quis mostrar, não quis dar depoimentos por conta... por preconceito mesmo, por medo do trabalho, por medo da vida fora da igreja, né? Porque muitos ainda vão lá escondidos, que a família não sabe, ou até mesmo porque muitos ainda estão transtornados psicologicamente por terem sido expulsos das igrejas, então muitos ainda estão com muito problema. Então foi realmente muito difícil achar personagens que pudessem aparecer assim, dar o rosto. E o Júlio, né, que é o personagem que não aparece, ele tinha uma história muito boa e ele falou, eu posso aparecer com essa condição de não mostrar o rosto, porque ele trabalha com crianças e ele falou, eu posso ser prejudicado no meu trabalho, então... Infelizmente, uma triste realidade ainda. Sim. A gente não tinha intenção de fazer um documentário com pessoas escondendo o rosto, né? A gente queria mesmo gente que mostrasse sua identidade, falasse sobre aquilo. Só que a gente começou a perceber que ia ser difícil.
E a gente até pensou, então, beleza, isso vai ser legal até mostrar que a pessoa não quer aparecer, porque realmente existe muito preconceito. Então, ainda, né, apesar de ser tão falado ultimamente nas mídias, ainda existe preconceito e as pessoas temem, porque elas sentem o preconceito no cotidiano, né? Sim, uma outra menina que eu conversei que ela ia fazer parte do documentário também não quis por causa do trabalho, então é bem assim, né, o medo de fora, do ambiente de fora. O medo de ser hostilizado, né? Sim. E em relação à convivência na família, que vocês conviveram com uma família do casal de lésbicas. Como é que foi o cotidiano com as crianças, com as mães? Como que vocês viam esse cotidiano delas? A gente conheceu elas na igreja mesmo, né? Uma delas é líder de oração da Para Todos. E as crianças estavam lá, né? A gente ia nos cultos de noite, as crianças estavam lá, correndo para lá e para cá, brincando. Só para esclarecimento, as crianças, elas são filhas de casamento anteriores delas? Sim, sim. Duas das crianças de uma delas e duas da outra, né, de casamentos anteriores das duas. Que agora vivem todos juntos. E em relação ao cotidiano das gravações, como que foi? As crianças se divertiam? Sim, todas correndo pela igreja, brincando, pulando no colo das mães. E na casa, a gente foi na casa dela, a entrevista foi na casa delas. E é uma família completamente normal, né? Enquanto uma estava lavando a louça, as crianças brincando, a outra filha mais velha ajudando, o namorado da filha mais velha estava lá. No próprio documentário, a Gislane está dando entrevista, a criança surge atrás do sofá, então é um ambiente muito carinhoso, por sinal. Assim, a gente ficou meio comovido até de ver aquilo, porque é muito bonito. E vocês, uma coisa que o pessoal, às vezes, tem bastante preconceito da sociedade é em relação à educação que, de repente, um casal de homossexual pode dar para as crianças. Então, vocês sentiram que é absolutamente normal, uma família como outra qualquer? Claro, é uma família normal. Famílias heterossexuais, né? Conservadoras. Tem problemas, podem não ter, é a mesma coisa. No caso deles, a gente viu um ambiente muito de amor mesmo, muito tranquilo, muito acolhedor. As crianças parecem super felizes, então isso é muito bom. Mostrar para as pessoas também que ainda tem um preconceito e acham que isso pode influenciar de uma forma ruim, que fazem ligação da homossexualidade com imoralidade. E que a criança vai crescer homossexual porque o pai é homossexual. Exatamente. Né? A própria menina tá com o namorado lá, então assim, não existe relação entre essas coisas. Acho que o depoimento da filha mais velha já esclarece tudo. Ela mesma fala que é uma família normal, que existe muito amor e não tem por que ter preconceito, né? E agora o Curto Nesp vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com o documentário O Mesmo Amor, e a presença de Luísa Giudice e Mariane Galassini. Meninas, vocês fizeram uma parceria com a produtora Firehouse, que aparece no início do vídeo, etc. Como que rolou essa parceria de vocês? Então, um dos integrantes do grupo, ele era amigo dos meninos da produtora, né? A produtora são dois rapazes. E ele veio, esse rapaz que tinha sugerido o tema inicial, inclusive falou, né? Dos meninos que são amigos, falaram que eles estavam com equipamentos super bons e que eles podiam ajudar. Então, assim, na hora a gente topou. Até para fugir da burocracia que é filmar com o pessoal da universidade e tal. Então a gente achou ótimo fazer uma parceria com os caras, uma coisa mais independente mesmo, né? Poder sair a hora que a gente quiser, gravar a hora e o horário que a gente quiser. Então foi bem legal, assim, eles ajudaram muito. São só dois, fizeram um puta trabalho. E ter liberdade jornalística também, porque vocês são jornalistas, né? Sim. E aí vocês se preocuparam mais com o conteúdo e com a abordagem, e eles com a parte técnica, então? A parte técnica, a gente não tem essa formação técnica, a gente não conseguiria fazer isso, a gente teria que fazer pela universidade mesmo, né, com o pessoal de edição de lá. Então a gente fez com eles, então a gente acompanhava todas as vezes, todas as edições, dava ideia, eles davam ideias também, foi uma coisa bem conjunta, assim, eles ajudaram bastante. Que bacana. E a nossa equipe gravou um VT buscando entender um pouco mais sobre a relação entre a homossexualidade e religião. Vamos conferir? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que é um ser humano que está buscando um grupo e ele está sendo excluído desse grupo por alguma razão que ele não tem controle a respeito. Então, por exemplo, se eu acho que algum grupo vai ser importante para mim e no que eu chego nesse grupo eles não deixam eu entrar pelo fato de eu ser branco, por exemplo, eu não tenho nenhum controle sobre isso.
né? E isso pode fazer com que eu comece a questionar se aquele grupo está certo ou não. Isso vai fazer com que eu me afaste. Se eles não me aceitam ali, alguma coisa deve ter que isso vai abalar a minha crença. Então, o que a gente vê? A gente vê muitas pessoas que são excluídas de alguma religião, por exemplo, e que aí elas começam a perder um pouco a fé. Ou então, pelo fato da religião, contestar aquilo que elas são. Falando já em relação a homossexuais, por exemplo, aquele termo de opção sexual, ele caiu por terra. Por quê? Porque a pessoa não escolhe ser homossexual. Com certeza, um monte de gente, se pudesse escolher, escolheria ter sido heterossexual por conta de todo o preconceito da sociedade, por conta de todo o julgamento que tem aí. Só que eles não escolhem. E, de repente, eles vão atrás de uma religião que mostra para ela que ela não pode, que o comportamento dela é desviante. E por que ela vai ficar ali, então, se ela sabe que não é? Se ela nasceu com aquilo ali e ela não pode mudar? Diante disso, a fé dela começa a ficar abalada também. Ela começa a ver aquilo ali, poxa, mas por que eu não posso entrar? E ela começa a ter algumas dúvidas em relação a isso. Então, assim, é ruim tanto para a pessoa que se sentiu excluída daquele grupo, que começa a questionar certas coisas, começa a questionar certos dogmas, e também seria ruim, nesse caso, para a igreja, por exemplo, que perdeu um fiel, que perdeu alguma pessoa que poderia participar ali. O homem, né, enquanto um ser pensante, ele sempre buscou a resposta para muitas questões. E o fato de não saber algumas respostas gera uma angústia muito grande. Algumas dessas questões são de onde eu vim, por que o homem está aqui na Terra hoje, qual que é a função dele estar aqui, para onde ele vai depois, para onde que eu vou depois que eu morrer. A religião, de certa forma, ela vem acabar com essa angústia, ela vem dar resposta para todos esses questionamentos. Acho que esse daí é um ponto. A gente também tem que pensar em outros. Então, por exemplo, a religião acaba confortando as pessoas não só nessas questões, como, por exemplo, diante da morte de algum conhecido, né? A morte de uma pessoa querida. Então, para onde que essa pessoa foi? Será que eu vou encontrar ela depois? Então, a pessoa acaba tendo um conforto com as respostas que ela encontra em algumas religiões. E isso vai levar a pessoa a optar por uma religião ou por outra. Qual aquela que mais tem a ver com tudo que eu aprendi, com tudo que eu sei, com tudo que eu acho que é certo? A partir do momento em que ela encontra uma religião que vem de acordo com isso daí, que vem de encontro com isso que ela acredita e que vem de encontro com algumas angústias que ela tem para solucionar, aí a pessoa opta por uma religião ou por outra. E Luísa e Mariane, uma coisa bem interessante é que vocês são de Campinas, mas gravaram em São Paulo e também gravaram até pessoas de outros estados. Como que vocês se planejaram para captar essas imagens, esses depoimentos, em lugares tão diferentes? Então, na verdade, não, a gente não precisou de um planejamento, de um cronograma. As coisas eram feitas muito em cima da hora, até porque a gente tinha prazos bem apertados para o TCC. E surgiu uma fonte, a gente ia no dia seguinte, ia dois dias depois, assim, era bem assim. A gente foi uma vez para São Paulo, só eu, a Mariane e uma outra colega, só para conhecer mesmo. A gente foi na Para Todos de São Paulo, a sede. A gente até num bairro lá tem mais de uma igreja inclusiva, tem umas 3 ou 4. A intenção era falar com gente de todas elas e não focar só numa igreja. Mas devido ao tempo, à proximidade, até questão de logística, a gente falou, vamos focar na Para Todos. Mas a gente foi para São Paulo essa vez, conversamos com o pessoal de lá e voltamos uma segunda vez para fazer a entrevista com a pastora Indira, que é a criadora da Para Todos. Então, assim, a gente não precisou ir muito para lá, fomos só essas 2 vezes. O Joed de Cuiabá estava em Campinas quando a gente fez a entrevista, então a gente não teve muito problema com relação a isso. Que bacana. E como vocês disseram, chegar em São Paulo tinha bastante igreja inclusiva. Vocês, participando do dia a dia da igreja, vocês notaram que tem alguma diferença em relação às outras igrejas ou não? Eu acho que a grande diferença da igreja inclusiva é eles pregam as mesmas coisas, é uma igreja comum, como qualquer outra, porém eles incluem realmente os excluídos, né, os oprimidos na sociedade, que vai desde homossexuais, ou pode ser por classe social, por cor, por qualquer coisa. Então, eles fazem uma outra interpretação da Bíblia, eles não falam que você é uma abominação, eles não julgam ninguém. Eles acolhem a todo mundo e fazem com que todos se sintam bem da forma com que são, do jeito que nasceram, o que optaram ser. Eu acho que a grande diferença é isso mesmo, mas é uma igreja comum, como qualquer outra. Eles fazem jus ao nome de ter inclusivo no nome, né? Sim.
E o Curto Nesp vai para um rápido intervalo e volta já já com mais O Mesmo Amor. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com o Doc O Mesmo Amor. Qual que foi o momento mais emocionante para vocês na gravação e na produção do O Mesmo Amor? Eu acho que gravar na casa do casal homossexual com os filhos foi bem marcante, foi bem emocionante, né? Ver tudo aquilo, ver aquele carinho, ver o que elas falam uma da outra, né? Uma delas até chorou de emoção, assim. Lá foi muito bonito, assim, muito legal. Todo mundo saiu de lá, assim, com uma visão muito diferente, não diferente, mas assim, tocante mesmo. Abriu a mente de alguma forma. Abriu a mente e a gente ficou feliz de poder mostrar aquilo para abrir outras mentes. Assim, a nossa já era aberta, digamos, mas talvez tem pessoas que podem abrir. E ver a entrevista com o pastor ex-gay também foi bem marcante. As ideias que ele tem, que são bem opostas ao que a gente como que fez o trabalho que a gente acredita que a gente quis mostrar e o que o resto das pessoas do documentário também falam. É um ponto bem conflitante ali, que foi bem interessante também falar com ele. E acho que a entrevista com o Júlio também foi muito tocante, porque é a fonte assim que acredito que mais sofreu, que a história que ele contou de ter crescido em um lar evangélico, então desde sempre ter esse conflito, chegar a pensar em suicídio, essa tristeza, nossa, realmente o que acontece com muita gente, a gente não sabe. Que ele se sente tão oprimido a ponto de pensar em tirar a própria vida, né? Sim, de achar que ia pro inferno, de achar... Foi bem triste a entrevista. É um depoimento bem tocante. Sim. E quem que participou da produção do Mesmo Amor? Somos eu, Mariane, e mais 2 pessoas, o Paulo e a Lígia. É o nosso grupo, né, do trabalho de conclusão de curso. E os 2 meninos da produtora, o Pedro e o Rafael. Eles fizeram a parte da edição, né? Nós fizemos a direção, a produção. A parte técnica ficou com a produtora e o resto ficou com a gente. Eu queria que vocês me contassem como que surgiu esse nome, O Mesmo Amor. Então, na verdade, estava sendo um pouco complicado achar um nome que conseguisse resumir tudo em um título, né? Como que a gente trataria a igreja inclusiva, homossexualidade, religião. E tem acho que a fala final do Bruno, né, falando sobre as religiões de forma geral e por que as religiões não tratam da mesma forma a todos, né, tratam o mesmo amor. E foi, acho que daí que a gente tirou o nome. Que a gente tentou fazer um nome que resumisse tudo a isso, mas não fosse um nome muito técnico, né, um nome que pode atrair pessoas, não sei. Na verdade, de todas as partes, sim, de todas as opções. Né? Na verdade, sim, o nome, assim, para o projeto experimental que a gente fez de conclusão de curso era outro. Tinha um outro nome, mas a gente fez uma coisa mais focada na universidade mesmo. Como a gente fez esse documentário, assim, de forma bastante independente e autoral, a gente meio que desvinculou. A gente terminou uma edição por fora, né, depois, já esse ano. A gente terminou ano passado, mas a gente fez esse ano. E aí eles pensaram nesse nome. A gente achou que abrangia de uma forma legal, sem precisar citar o nome da igreja, nada do tipo. Então, foi uma coisa para resumir mesmo a ideia do documentário, né? Que é mais amor e tolerância mesmo, não é sobre religião, a gente não aprofunda a religião. Mas é uma coisa bem de pensar no próximo, se colocar no lugar do próximo, uma coisa bem humanizada mesmo. De mostrar visões de mundo e ficou até poético, né? Sim, sim. É a intenção. E o documentário de vocês está correndo festivais e está sendo divulgado. Festivais não, a gente está divulgando, eu estou divulgando bastante, a gente está mandando para o público de interesse mesmo, né? Normalmente ligado à causa LGBT ou de igrejas inclusivas mesmo. Teve bastante repercussão assim nesse meio. Como tem sido essa repercussão? Em pouco tempo a gente teve bastante visualização, assim, e as pessoas vêm falar com vocês também? Mais assim, postando no Facebook, uma rádio do Rio de Janeiro também me ligou para fazer uma entrevista e tal. Mas o que a gente tinha conversado e achado legal, assim, a gente quer que isso chegue em quem não conhece e não em quem já conhece. Então, está sendo bastante divulgado nesse meio LGBT e religioso inclusivo, mas talvez essas pessoas já tinham acesso a essa informação, a esse lado da questão. O legal a gente quer agora, a partir de agora, assim, mais que isso chegue a pessoas que nunca ouviram falar em igreja inclusiva, ou que não tem tanto interesse nesse tipo de tema, mas que se sensibilize, né?
Aqui na TV Unesp é um espaço, Exatamente. já que muita gente que de repente não tinha contato, vai conhecer um pouco mais sobre o que é essa igreja inclusiva. E o tema e o período é muito propício, né? De repente, foi, claro, coincidência, porque a gente terminou isso ano passado, mas de repente surgiu Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, e Malafaia e tudo mais. E a discussão está bem grande, né, ultimamente. Então, acho que isso ajudou também a gente a empurrar isso aqui. Vocês já me falaram um pouco de onde, para quem você quer mostrar o documentário. Mas qual a mensagem que vocês gostariam de passar com esse documentário? O que ficou para vocês depois de ter feito a produção, depois de ver a obra finalizada? O que vocês esperam que seja visto, que as pessoas mastiguem desse documentário, O Mesmo Amor? A gente nunca pretendeu mudar a ideia de ninguém, mas a gente espera que as pessoas que são totalmente contra, por exemplo, mas que assistem e reflitam sobre. Porque as pessoas têm essa ideia de que o certo é o que elas acreditam, e então o outro é errado. Elas acham que julgar o outro, o certo é a partir das crenças delas, e não é assim. As pessoas são muito diferentes, então acho que as pessoas têm que respeitar, mesmo que não concorde, mas respeita, e para que não haja preconceito mesmo. Todo mundo não hostilizar, não oprimir. Sim, todo mundo tem direito de ser feliz, entendeu? A ponto do rapaz ter vergonha de mostrar quem ele é, porque ele não pode assumir uma posição que ele escolheu para a vida. Sim. E que muitas vezes ele nem escolheu, né? A gente não sabe. Foi o que eu falei de humanizar e sensibilizar mesmo. Pode não ser a sua realidade, você pode não ser religioso, a gente não é religioso, o grupo não é, a gente não tinha contato com igreja nenhuma. Mas assim, não importa, você tem que pensar no próximo mesmo. Não tolerância, mais que tolerância, né? Você tem que entender o lado dele e se colocar no lugar. Poxa, aquela pessoa nasceu numa família evangélica, ela acredita em Deus, ela ama Deus, só que ela é homossexual e não optou por isso. Então, como deve ser difícil ela estar naquele meio, ouvindo coisas horríveis a respeito dela, do que ela é. Então, é se sensibilizar mesmo, sabe? Podia ser você no seu meio, sendo hostilizado por algum outro motivo. É isso, é respeitar, entender o lado da pessoa e tratar com humanidade mesmo, qualquer um. Não precisa gostar, né? Tem que apenas respeitar. Ou pelo menos entender o lado que talvez você passe, não a gostar, mas se passe a não ver problema nenhum, no que não é para ver problema, né? Então, sim, porque normalmente as pessoas têm preconceito contra aquilo que elas não conhecem. A partir do momento que ela conhece, que ela convive, ela passa a... Esperamos que não hostilizar, né, também. Porque não é natural que alguém hostilize o outro por qualquer escolha que essa pessoa faça. Discordar é uma coisa, hostilizar é outra. Né? Sim. Eu gostaria de agradecer, meninas, Luísa, Mariane, aqui pela presença no Curto Unesp. Vieram especialmente de Campinas, aqui para Bauru. Obrigada a vocês. Obrigada pela oportunidade da divulgação do nosso documentário. E que ele que todo mundo assista. Que ele seja divulgado. Sim. Quanto mais gente assistir, melhor, né? Sim. Menos preconceito vai ter. E as religiões, esperemos que um dia recebam as pessoas de todas. Sim, pregue somente o amor. Sempre o amor. Sempre o amor. E o Curto Unesp volta já com o documentário O Mesmo Amor. Não sai daí. Estamos de volta com o Curto Unesp. E agora vocês ficam com o documentário O Mesmo Amor. Identidade. Não era mais eu. A minha ideia era que eu não tinha mais direito de salvação, entendeu? O que eu tinha muito medo era disso. Nossa, eu vou morrer, eu vou pro inferno. Depressão, humilhação, transtornos. Será que eu vou tirar a minha vida? Será que é isso que Deus tem pra mim? Tudo que Deus fez perfeito. Tudo que Deus criou, Ele foi perfeito em tudo. E Ele não ia errar justamente no homem a sua imagem e semelhança. No princípio, a palavra do Senhor, Ele disse assim, Deus criou macho e fêmea. Então, diante de Deus, diante da palavra de Deus, que ela é infalível, eu não tenho segunda opção. Porque a gente vai crescendo dentro da igreja, ouvindo que é errado, que muitas coisas são erradas. Uma delas é ser gay, né? Eu
chorava muitas vezes pensando nisso. Mas para mim, realmente não tinha mais salvação. Por quê? Porque a igreja que eu frequentava era muito tradicional, então eles pregavam isso em púlpito. Chegou o momento em que todo mundo ficou sabendo, aí eu comecei a ser excluído, não me convidavam mais para certas atividades dentro da igreja e tal. O sentimento é um sentimento muito horrível, né? Um sentimento de angústia, um sentimento de desespero mesmo, de não pertencer, saber que tem algo errado. Então, na minha adolescência, teve um período que eu até comecei a pensar no suicídio, porque eu saberia que eu não estava só contra aquilo que era a igreja, mas eu teria que enfrentar a minha própria família, enfrentar os meus amigos, enfrentar a sociedade no modo geral. Houve momentos que eu tive que me afastar de fato da igreja. Sentia a necessidade de voltar, de estar congregando, mas não conseguia em função do preconceito. Me sentia assim, como se fosse a pior pessoa assim, que tivesse ali. Entendeu? Porque eu me sentia assim, de verdade, pior pecador, porque né, o que eu estava fazendo dentro de uma igreja se eu estava condenado, entendeu? Eu pensava assim. Na igreja tradicional não pode, né, homossexual. A não ser que não tenha um parceiro. Se você for homossexual e ficar quietinho dentro da igreja, tudo bem, mas se você tiver um parceiro, você já não pode, né, frequentar. Uma vez homossexual, eles não podem ter uma igreja, eles não podem se considerar membros, não podem trabalhar, ter as suas atividades dentro da obra de Deus. Para um cristão, o maior orgulho é falar, eu sou cristão. Mas isso é vetado a homossexuais. Que a pessoa fala, não, isso é coisa de fase, acontece com todo mundo, uma hora isso passa, tal. Só que não passou. E aí que vem a grande frustração, quando você se depara, se apaixonado por um rapaz, ou admirando e poder falar, nossa, que rapaz bonito. Aí já vinha na minha mente, opa, se eu tive esse sentimento, então é porque eu não estou curado. Conversava com um Deus, sabe? Eu falava, ai Senhor, mas que sentimento é esse, né? Eu tenho um sentimento assim diferente, né? Eu acho que, não sei. Então é o sentimento de punição por algo que a gente não tem o controle, que não foi uma escolha, que não foi uma opção. Até porque se eu tivesse uma opção, alguém fez por mim, porque não foi eu que fiz. Porque se nós formos afirmar que Deus criou o homossexualismo também, mas espera aí, então o que seria da humanidade então? Você entendeu? Então assim, lógico, muitos pegam um texto para servir de pretexto para fazer a vontade da carne. Mas biblicamente, diante da palavra de Deus, eu não tenho segunda opção, a não ser homem, porque Deus ele não ia errar jamais na sua imagem e semelhança. Eu pessoalmente acho muito complicado você usar a Bíblia para condenar as pessoas homossexuais, porque a Bíblia foi escrita há algum tempo atrás. Existem certos textos que realmente falam que Deus não aprova, mas esses textos devem ser estudados e encarados no tempo que foi escrito, a partir da perspectiva em que foram escritos. Acho muito complicado você usar esses textos para condenar a prática homossexual. Quando nós éramos um grupo em São Paulo, no Brasil, nós não sabíamos se existia isso em outros lugares. No final dos anos 90, eu me encontrei com algumas pessoas que eram, como eu, cristãs, que tinham sido excluídas de suas igrejas. Então nós começamos a nos reunir a princípio, nos reunimos em casa mesmo. Essas reuniões, elas cada vez ficaram mais constantes, o que não coube mais, por exemplo, na minha casa.
E a princípio nós alugamos um centro de convenções dentro de um hotel e ali nós tínhamos as nossas reuniões aos domingos. Teve um momento que também já não coube lá e houve a necessidade de alugar de fato um espaço. Assim surgiu a igreja. Porque se você abrir o seu coração nesta noite, você terá um encontro inesquecível com Deus. Aleluia! Nós intitulamos essa vigília como Aleluia. 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 Que quer dizer louvemos a Deus. Louvemos a Deus. E nós fazemos um convite nesta noite para que você possa ir a um nível mais profundo de intimidade e de adoração neste lugar. Eu quero iniciar essa vigília, esse trabalho. A igreja, inclusive, ela tem uma história muito nova no nosso país, né? Ela tem uma década, basicamente, tem 10 anos. A Igreja para Todos foi uma das primeiras igrejas inclusivas a surgir no nosso país. Hoje nós temos uma estatística, foi recentemente feita uma pesquisa, que nós temos no país mais ou menos 10 mil pessoas em igrejas inclusivas. É um número significante, né? Mas vem crescendo. A igreja inclusiva tem esse papel de trazer todas as pessoas, independente de raça, nível cultural, financeiro, de agregar realmente e não discriminá-las ou tolir, excluir ou qualquer coisa nesse sentido. O papel não só da igreja inclusiva, mas deveria ser o papel de toda a igreja, como o nome já diz, incluir, né? A gente, quando fala de igreja inclusiva ou evangelho inclusivo, parece uma redundância, porque a igreja por si só já deveria ter esse papel de incluir a todo mundo. Sou curado, transformado, atraído. Elas chegam num estado emocional, algumas bem felizes, alegres, algumas caóticas. Em que sentido? Pré-suicídio, pós-suicídio, não aceitação, sem sentir um mínimo de amor da sociedade, como se a sociedade tivesse excluído elas de alguma forma. Elas chegam com um estado emocional abalado. A maioria delas chegam com depressão, a maioria delas chegam com um histórico de problemas familiares, de uma não aceitação, de exclusão. Então, o emocional delas está realmente abalado mesmo. Elas não acreditam mais em ninguém, elas não acreditam que existe amor. Se Deus é amor e eu não acredito em amor, você quebra o preceito. Você ainda acha que Deus te odeia por você ser gay? Por você ser, sei lá, travesti, transexual? Para todos ela vai aceitar. Então a minha função basicamente é abraçar as pessoas com a minha alma. É falar, você não está sozinho, você tem uma família aqui. Você tem uma família em mim, você tem uma família nessa casa, você tem uma família em Deus. Estando à frente desse ministério, eu faço o aconselhamento, faço o acompanhamento espiritual dessa pessoa. A transformação que elas têm, saem da depressão, saem da tristeza, os relacionamentos acabam se tornando mais saudáveis, porque não tem esse peso, esse jugo. Então o papel da igreja inclusiva para as pessoas homoafetivas, ele é fundamental para trazer essa característica de paz interior, né? A igreja foi uma bênção nas nossas vidas, porque a gente pode adorar livremente ao nosso Deus lá, né? E assim, foi uma descoberta assim, muito, muito boa pra gente. E eu comecei a sentir paz no meu coração, eu comecei a perceber que existia uma forma de servir a Deus, de buscar a Deus, de ter uma comunhão, um relacionamento com Jesus Cristo, independente daquilo que as pessoas diriam ou dissessem. Frequentando a igreja e tal, agora eu tenho certeza que eu sou assim amado por Deus como qualquer pessoa, entendeu? Que eu não sou uma abominação como diziam por aí, entendeu? Que assim, que Jesus me ama do mesmo jeito que ele ama qualquer um. Agora tô tranquilo, agora eu já me convenci que realmente a gente tem chance de salvação. Eu mudei a opinião depois que eu conhecia para todos, que eu comecei a estudar mais, que eu comecei a procurar mais. Aqui na igreja a gente tem cursos, tem estudos bíblicos e tudo mais.
Então, assim, a gente estudando, eu conversando com o pastor, né, o Wagner e tal, aí eu fui mudando o meu pensamento referente a isso. Me senti acolhido, entendeu? Mais próximo de Deus e tal. Me senti de verdade, assim, com uma família. Eu me senti em casa, como se eu estivesse com a minha família. Quando eu olhei para ela, assim, parecia que deu um impacto. Não foi só porque eu reencontrei ela, porque era uma amiga muito querida, né? Não, mas eu senti algo diferente. Tem ela sempre falando que amava o marido, que não queria nada comigo. E eu falando para ela, não, calma, não é assim, a gente vai, né, conversando, eu sei que para você é novo. Quando eu encontrei a Luciana, eu encontrei um amor, assim, muito diferente para mim. E é muito grande, sabe? É maior do que o que eu senti até pelo meu primeiro marido, né? Porque é um amor, assim, eu falo que é um amor incondicional. Incondicional mesmo. Porque para mim é para toda a eternidade. Só que a gente tinha aquela consciência de que nós não poderíamos estar adorando a Deus. Eu era evangélica. Até eu encontrar a Luciana, eu fui da Assembleia de Deus, então é uma igreja muito tradicional. Né? E a nossa vida era muito difícil, porque isso gerava muita briga, porque eu ficava chateada, ela ficava chateada e estava sempre faltando alguma coisa, né, na nossa vida. Nós íamos nas igrejas tradicionais, assim, visitar, né? Porque membro a gente não podia ser, porque são igrejas tradicionais. E aí a gente descobriu a igreja lá de São Paulo primeiro, a gente foi lá, visitamos. Aí nós descobrimos aqui, fomos atrás e começamos a congregar na igreja. Aí agora tá tudo ótimo, melhorou muito, 100%. Agora que a gente descobriu que mesmo sendo homossexual a gente pode estar adorando a Deus. Todo mundo tem o direito de adorar a Deus e a Bíblia fala isso, né? Então a gente tem que adorar o nosso Deus independente de qualquer coisa. Se você tem um braço ou não, se você é cadeirante ou não, se você tem duas mães ou não. Então, para mim, o importante é que eu estou feliz, né? Eu fui muito infeliz nos meus 2 casamentos, né? E assim, e aí agora eu sou muito feliz, sou completa, né? Sou completa, tenho 4 filhos. Né? E porque os dela para mim são meus, eu trato como se fosse, e eles sabem disso. Eles têm o privilégio de ter o amor de 2 mães. Porque não dizem que amor de mãe não tem igual? Eles têm 2 amores que não tem igual. Claro que como qualquer outra família a gente tem problema dentro de casa, e isso todo mundo está sujeito. Mas acima de tudo eu acho que o amor da gente é muito maior do que qualquer outra família. A gente tenta cuidar isso, sabe? Para que não vire um problema. A nossa família é assim porque é uma família diferente. Então a gente tem, no meu ver, assim, a gente tem um amor muito maior. Nós somos um casal feliz, graças a Deus, em primeiro lugar, né? Eu acho assim, é um pecado você deixar pessoas do tipo presa numa coisa que elas acham que não pode. E a Para Todos, igrejas como a Para Todos, elas veio para quebrar isso, para falar, não, você é normal. Você pode adorar a Deus. Quem frequenta a igreja, quem tem uma vida mais próxima da igreja, tem o ensinamento, sabe que é na comunhão do corpo que Deus ordena a bênção, sabe que você não serve a Deus sozinho, independente de qual a religião que cada um tenha, mas ninguém tem uma religião que é sozinho, existe sempre um grupo. Eu tenho Deus como o meu tudo. Deus e o seu Filho Jesus é o meu tudo. Eu procuro buscar bastante a Deus, porque assim, para mim é como se fosse uma rocha e eu me firmasse nessa rocha, entendeu? Então assim, eu procuro buscar cada vez mais de Deus, entendeu? Para mim, assim, eu tá bem espiritualmente, eu tá bem com a vida. Eu levo a palavra de Deus hoje dizendo, gente, ao invés de condenar, vamos amar, vamos respeitar, mas precisamos também não concordar. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que você vai ficar apontando o dedo? Você é perfeito?
Você é perfeito para ficar apontando o dedo e falando o que é certo, o que é errado? A religião não foi feita para condenar ou para julgar qualquer pessoa. Então todos são acolhidos porque a essência das religiões é a prática do amor. Isso que é o mais importante. Eu acredito que a igreja inclusiva, ela é o que está mais próximo do que deveria ser a relação homem com Deus. É que, na verdade, a religião acaba afastando as pessoas de Deus. Porque a religião inventa muitos dogmas, inventa muitas formas. A religião cria muitas regras para as pessoas se aproximarem de Deus. Eu não vou dizer que é para todos a religião certa, porque principalmente eu não acredito em religiões. A religião separa os homens por dogma, sofismo. A gente tem que quebrar essas paredes, esses muros que foram levantados. Tudo bem, não vai caber todo mundo dentro de uma mesma igreja, mas por que todo mundo não prega a mesma coisa, não prega o mesmo amor? Eu resolvi não revelar minha identidade por conta da minha vida profissional. Então eu trabalho com crianças, eu trabalho com famílias. E assim como existe ainda o preconceito na igreja, existe um preconceito da própria sociedade, das famílias. Fui desencadeando esse desejo por meninos na minha vida. Logo vieram as experiências com outros e eu fui crescendo com aquele desejo. Quando eu percebi, eu já achava que eu tinha nascido assim, que aquilo ali era um problema impossível de ser resolvido.